O Ministério Público denunciou advogados de uma facção criminosa que encomendaram a morte de um juiz. Olha que grave isso aqui. Ao vivo, a repórter Bruna Osterman agora nos traz mais informações sobre esse fato impressionante. Não é de se surpreender também, né, Bruna? É normal que tem... Eu lembro que há algum tempo atrás saiu uma reportagem, acho que foi a RBS que exibiu, ou não lembro qual foi o grupo aí que exibiu, falando que o próprio tráfico de drogas estava formando advogados, pagando cursos em faculdades particulares para formar advogados, para que esses advogados, esses bacharéis, esses rábulas do crime, viessem a defender depois os grandões do tráfico de drogas. E parece que isso tem fundamento, né? É contigo, tudo bem? Boa tarde. Pois é, Coelho. Segundo o Ministério Público, esses advogados iniciaram o trabalho e o serviço de forma normal e aí acabaram se envolvendo, digamos, em excesso com o grupo criminoso, incluindo agindo de forma criminosa, sugerindo crimes e até encomendando um assassinato. Vamos ver o que o subprocurador aqui do Estado falou. Os advogados atuavam no início como advogados e depois eles criaram tamanho vínculo e intimidade com os presos, faccionados, que eles acabaram trabalhando, fazendo atos que além da advocacia. Ou seja, eles pegavam documentos dos processos com um rol de testemunhas, de vítimas, de policiais, entregavam para as facções e pediam para que essas pessoas não aparecessem nos depoimentos, para prestar depoimento em juízo, que aí, sem o depoimento das pessoas, eles acabariam sendo absolvidos. E essas pessoas realmente não apareciam. E se tentou localizá-las em vários momentos, e elas não se sabe o que aconteceu. Elas podem simplesmente ter fugido atemorizadas ou podem, inclusive, estarem mortas. Isso foi uma questão, assim, fundamental. Eles conversavam sobre essa intimidação de testemunhas e, inclusive, sobre a execução, a perseguição, enfim, de um juiz que presidia muitas das sessões de julgamento de participantes integrantes dessa facção, inclusive presidia a sessão de julgamento em que a mulher, a esposa do Minhoca, seria julgada. Vamos ver de que forma eles perseguiram esse juiz. Como convive, né, no fórum, convivia inclusive no mesmo clube social, ele dava informações precisas sobre a rotina diária do juiz fora do serviço. Ou seja, jogo de futebol, passeio com o filho, coisas dessa natureza. Desde que soube que estava nesse nível no alvo de uma quadrilha, de uma facção criminosa tão perigosa, o juiz mudou seus hábitos. Ele e a família passam com segurança 24 horas por dia, praticamente não saem de casa, ele só sai para trabalhar. E aí, é claro, é o juiz Felipe Keuneck de Oliveira. Bom, os criminosos estão presos, né? O Minhoca está preso no Presídio Federal de Campo Grande, lá no Mato Grosso do Sul. Os demais integrantes também. Agora, um detalhe até um pouco irônico de toda essa história, Coelho, é que até agora os advogados não foram presos. O Ministério Público já pediu a prisão 2 vezes. A Justiça negou. Nesse meio tempo, houve há 15 dias um mandado de busca no escritório deles. Só que, quando o Ministério Público chegou lá, os escritórios estavam vazios, com placa de aluga-se e tudo. Mas sabe como os advogados possivelmente descobriram que estavam no alvo? É que quando o Minhoca foi preso, enfim, quando os advogados conversaram com outro integrante da facção, a polícia e o Ministério Público tiveram acesso a essa conversa durante essa investigação, o advogado teve o seguinte diálogo com um dos integrantes dessa quadrilha. Ah, ele foi preso? Pois é, ele foi preso. E com ele levaram tudo, inclusive os celulares? E aí o integrante disse sim, levaram tudo. Aí ele falou, mas ele apagava as conversas? O advogado perguntou, né, pro integrante. E o integrante disse assim, não, ele não apagava nada. E a ironia é que o advogado falou assim, então ralou-se porque eu vou ser preso. Porém, até agora não foi preso. O advogado principal que está envolvido nessa história se chama Anderson Rosa, mas tem também outros 2 que estão envolvidos. Por enquanto, ainda soltos, mas o Ministério Público já recorreu desse segundo pedido negado de prisão, Coelho. Tá certo, Bruna Osterman, tem que fazer uma limpeza, tem que ter um instrumento, o código de ética lá, a comissão de ética da OAB, né, tem que pegar mais pesado em relação a isso, relacionando principalmente, né, o que cerca ali os criminalistas. A gente seguidamente fala nisso aqui. Ano passado, o presidente da OAB veio aqui falar sobre isso, uma questão que até hoje não foi resolvida.
Nós levantamos aqui no programa. Né? Ninguém mais falou nisso, só eu falo aqui. Parece que o pessoal todo mundo, não fala, não mexe com os homens. Como não mexe com os homens? Tem que mexer sim, tem que provocar para que essa mudança ocorra. Nós pagamos essa conta, nós contribuintes. Tá? Nos Estados Unidos, advogado que defende bandido tem que comprovar a origem dos seus proventos. Origem com CNPJ, ou direitinho. Quem pagou? Quem fiscaliza isso aqui no Brasil? A OAB, não, pois é, está na lei, tem que botar a lei mais rigorosa então. Os caras pagam em terreno, pagam em carro, pagam em dinheiro vivo, troca, de várias formas. O advogado que defende um bandido, de advogado particular, é muito dinheiro que os traficantes têm. Então isso atrai muito advogado de olho grande, ganancioso, claro. E muitos, inclusive, que são suspeitos de levar armas para dentro do presídio, porque eles têm a prerrogativa de não serem revistados no raio-x. Se eu não devo nada, por que vou me esconder? Ok, pode historiar sim. Raio-x, eu sou um advogado sério. Bruna tem mais detalhes. Sim, Coelho, só para complementar o que eu estava dizendo, tu estava dizendo ali que a OAB tem que ficar em cima. A OAB já suspendeu o registro desses 3 advogados durante essa investigação. Então, nesse momento, eles não estão podendo exercer a advocacia. Ok, é o mínimo que se espera, né? Agora tem que ter ferramentas mais efetivas para fiscalizar. É isso que está se falando aqui nos Estados Unidos, o cara é processado. A lei fica em cima ali, a justiça fica em cima. Cara, tu recebeu dinheiro de origem não comprovada, supostamente ilícita, tu não vai fazer parte da ordem. Tá entendendo? Agora, interessa aí? Hã?